pessoal, tudo bom? Nós somos o Colo de Mãe. Eu sou a Beta Vargas. Eu sou a Débora. Hoje a gente está recebendo a Michele Borges, que é uma fono maravilhosa aqui de Porto Alegre, a fono da comunicação alternativa. A gente quis começar esse episódio agora a gente está naquele ponto de começar com as terapias. E a gente quis começar o episódio pela comunicação alternativa, que para mim é um ponto primordial, assim, que acho que toda criança com alguma deficiência deveria ter acesso, falando ou não falando, à comunicação alternativa, porque ajuda bastante, né? Então a gente quis começar a destrinchar as terapias, começando focado na comunicação aumentativa e alternativa, que acho que a gente pula o aumentativa, que é importante, né? A gente reduz, né? A gente reduz para alternativa e algumas pessoas entendem que ela não aumenta, né? Que isso vai substituir a fala. Isso. E é uma comunicação a mais da fala. Eu quero já começar a entrar nessa pauta, te agradecer, Obrigada. agradecer você, agradecer a Maitê, que veio estrear, né? Estrear a vida social aqui no podcast. Muito obrigada mesmo, Michele. E esse ponto que a Beta traz, eu acho bem legal e importante, porque a gente estava conversando antes aqui nos bastidores sobre isso. Eu, por exemplo, que sou mãe de um autista de 5 anos, verbal, eu uso muita comunicação aumentativa. Então, a comunicação alternativa nunca fez parte, porque sempre houve o interesse pela fala, sempre houve o desejo de fala, nunca houve uma questão motora mais preponderante, né? Sim. Uma apraxia, alguma coisa assim que tivesse um impeditivo, mas tinha um vocabulário muito pobre, Reduzido, sim. uma ecolalia muito presente e uma repetição, né? Então a gente foi se valendo da comunicação aumentativa para que a gente pudesse entregar a esse menino prosódia, temporalidade, uma série de coisas. E eu sempre digo isso, sempre. As rotinas visuais, o amparo de rotina visual na nossa casa foi um divisor de águas. Sim. Então, acho que quando a Beta definiu e decidiu que as terapias começariam por uma fono que falasse sobre isso, eu acho que ela foi muito feliz, porque realmente é isso, assim, apesar de ser um dos assuntos menos falado, ele deveria dos mais estar importantes, exatamente. Porque a comunicação é a essência da vida humana, né? Ela está presente em todas as terapias, se a gente for pensar. Exato. E na do autismo. Exatamente. E a ausência de comunicação está presente na essência do transtorno do Mesmo espectro. nos que falam, né? Exatamente. A comunicação é Fala. falha. E aí é legal a gente Exatamente. falar desse termo, né? Comunicação aumentativa e alternativa. A gente acaba resumindo porque é um nome tão grande e as pessoas às vezes se focam só no alternativo de pensar que aquilo vai substituir algo. E o seu exemplo é exatamente o contrário. Ele não deixou, não ficou com preguiça Aumenta. de falar, né? Então, a gente usa não só quando a criança não é oralizada, mas também quando é oralizada, mas tem as suas dificuldades, seja na prosódia, seja né, com uma ecolalia. Então, tudo isso vai aumentar o nosso vocabulário e, inclusive, vai melhorar a compreensão, que é uma coisa que a gente esquece também, que a gente acha que a comunicação alternativa é só para expressar. Mas, na verdade, por que a rotina visual é tão importante? Porque ela nos dá esse auxílio para a compreensão, para eu conseguir compreender, estruturar isso na minha cabeça do que eu vou fazer, do que eu tenho, né, de organização. A gente usa muito a rotina visual, né? Se a gente for parar pra pensar, o celular, que com a agenda, né? Um planner. Eu tenho agenda, planner, tem tudo, né? Tem tudo. A gente é muito visual, né? A gente é muito visual, a gente seguia muito por isso. Até quando a gente tá prestando atenção em aula, se eu não escrevo, parece que aquela informação não entra, né? Devia ter de uma forma diferente. Então, tudo isso nos auxilia a compreender pra gente conseguir expressar. Eu acho que esse ponto que você está trazendo é muito importante. Eu já vou pegar esse gancho, Michele, porque tem muito preconceito, né? Muito. Os pais têm medo, né? Os pais têm muito medo de substituir a fala. E você não vê só mesmo, os pais, né? os eu ia terapeutas. dizer isso. Você vê mesmo narrativas de profissionais dizendo não. Não vamos para a comunicação aumentativa, para a comunicação alternativa, pois a criança ou vai ficar preguiçosa ou vai viver
com esta muleta, com Uhum. esse amparo. Então, eu queria que você trouxesse, assim, deixasse claro para quem está em casa nos assistindo que isso é lenda, Uhum. tabu, desconhecimento e que Mito, né? mito, tudo isso. E que tem essa questão também, que eu acho que é muito importante, que depois eu queria que você falasse um pouco mais, porque a gente ainda tem muita dificuldade de entender as diferenças entre a comunicação expressiva e a receptiva, né? Sim. Porque o Theo, por exemplo, o Teodoro, ele tem uma comunicação receptiva, né, Berta? Excelente, Excelente, exatamente. Ele entende tudo, Entende Mas muitas tudo. vezes, por a criança não falar, as pessoas acabam achando que não tá entendendo. Exato. Isso E é uma aí- coisa que eu queria É, que vocês e duas as que sabem pessoas falar têm- sobre isso. o caso do Theo, a minha acompanha o Theo há muitos anos, ela não é a fono do Theo, mas é a fono do Theo. Tô sempre ali. É o meu grande apoio para a comunicação alternativa há muitos anos, né? A gente começou lá atrás. Nesses 8 anos, né, a gente já passou por um caminho. Já. Antigamente, PEC era tudo. E vamos fazer PEC. Coisas que hoje a gente quer esquecer. Coisas que a gente já Mas viu que não a gente funcionam caminhou tão juntas, bem. né? Mas que por aquele momento funcionou, né? Claro, Só claro. que o que acabava acontecendo com a PEC? Ela limita demais a fala da criança, porque é como se eu Berta, apresentasse 5 palavras, Quem tá né? em casa. Os que PECs são PECs? é uma metodologia, né? Então, a gente tem dentro da comunicação alternativa várias metodologias e o PECs é uma delas. Hoje, o que a gente vê, né? Não é que a gente é contra o PECs, mas o PECs, ele é muito limitado. Ele limita Ele demais. começa ensinando a criança somente a fazer pedido. E a comunicação é muito mais que isso. Sim. Né? Nós aqui estamos trocando informações, E eu- estamos e fazendo... a- no nosso caso, o que acabou acontecendo com as PECs? Ele passou a se irritar Sim. muito. Por quê? Porque o limita... Porque era ele muito queria limitado. pedir uma meia e eu não tinha uma figura de uma meia. Sim. Né? E aquilo limitava demais ele, porque era Sim. muito mais fácil, às vezes, ele apontar uma meia, né? Porque a comunicação são várias Uhum. variáveis, não é só Sim, também sim. apontar ou Sim. escrever, né? Então, aquilo assim, eu parecia uma louca, gente. Eu ia viajar com figura de coisa, com papel plastificado Uhum. na mala e uma chapinha de cabelo, porque eu já fiz Tu PEC fazia. com chapinha de cabelo. Passava na chapinha do cabelo e virava uma PEC. Então parecia a Sim. gente se limita também, Sim. porque é como se eu apresentasse só 10 palavras Exato. para a criança na vida, né? E aí tivemos um momento de vamos procurar um sistema mais robusto. Quando vocês falam o sistema mais robusto é um aplicativo contemplar com mais funções maiores palavras. comunicativas, né? Quanto mais palavras, melhor. Também se começava com pouco para ir aumentando, e hoje já não começa mais assim, né? Então a gente tem uma série de mitos. Eu vou começar pegando o gancho ali daquela fala. Infelizmente, a gente tem que estar o tempo inteiro falando desses mitos, né? Trazendo mitos e verdades. Porque tanto os fonoaudiólogos, né, outros terapeutas, quanto as famílias, não só as famílias, existe um certo receio, um certo medo. Muito porque a gente não vê isso na faculdade. Uhum. Então, é algo que é desconhecido, né? Não é algo novo. A gente tem a comunicação alternativa aqui no Brasil desde a década de 70. Nossa, então, exatamente. antiga. Começou em São Paulo, né? Então, faz muito tempo que a gente tem isso, só que isso não entrou na universidade. Então, os fonoaudiólogos saem sem saber comunicação alternativa. E por muitos anos, isso foi à frente de professores. Né? Então, nas escolas, né, se iniciava a comunicação alternativa. Tinha um viés mais pedagógico do que clínico. Exatamente, né? Então, o que acontece? O fonoaudiólogo sempre trabalhou para fala, e eu sempre vou trabalhar para isso, né? Mas nem sempre vai ser possível. Ou então, naquele momento não é possível, a gente não vai ficar esperando. O que a gente vê hoje em dia? As crianças, né, os adolescentes chegam nos consultórios não oralizados com 12, 13, 14 anos e nunca foi tentada a comunicação alternativa. Porque um dos mitos é, primeiro a gente tenta a fala e depois, então, se não der certo, a gente tenta outro recurso. E normalmente esses pacientes com bastante comportamentos inadequados, né? Exato, porque comportamento é comunicação, né? Se eu não tenho a fala, o que eu vou fazer? Eu vou usar o que eu tenho, que é o meu corpo, certo? Então, se eu empurro, se eu bato, é porque é a forma que eu tenho de dizer que eu não quero aquilo, né? E se não me oferecem outra ferramenta, como que eu vou substituir meu comportamento? Então, um dos grandes mitos é esses, que primeiro a gente tem que tentar a fala para depois usar algum recurso. Não. Se a gente vai ver em outros países, se inicia muito cedo com a comunicação alternativa, né? Então, aqui, graças a Deus, está tendo um movimento agora muito pelas famílias de
insistir, ó, vamos tentar, eu ouvi falar de comunicação alternativa, né, insistem um pouco, e aí os profissionais estão começando a ir atrás. Graças a Deus, a Ainda oferta de bem. cursos hoje em dia também tá muito maior do que antigamente, né, a gente tinha pouquíssimos cursos, muito ainda a gente traz de fora, porque vai surgindo cada vez mais a tecnologia, a gente precisa trazer isso de fora, né? Então, esse é um grande mito, né? De que tem que primeiro tentar fala, e o outro é justamente que vai inibir, vai deixar a criança preguiçosa, porque vai ficar só apontando uma figurinha. Isso é um grande mito. Ninguém fica preguiçoso por usar um outro recurso, né? Vamos pensar, eu sempre dou o exemplo do celular. A gente manda mensagem no WhatsApp e nem por isso a gente deixa de falar. Ah, perdi a fala. Não. A gente usa naquele momento aquela ferramenta porque não pode falar, porque tá, né, no trânsito, enfim, tá fazendo alguma coisa. Então, a comunicação alternativa, ela vai ser um apoio, né? Se eu conseguir desenvolver a fala, eu vou usar a minha fala, né? Vai ser um caminho mais rápido para trocar uma mensagem. Mas se não, talvez eu tenha que usar um recurso, né? Com pictogramas, né? Um sistema robusto. Eu sei que na pandemia tu fez um trabalho bem bonito no hospital, né? Sim. Com o pessoal que estava entubado. Porque de uma hora para outra eu perdi a minha fala. No momento que eu baixei o hospital e eu fui entubada, eu parei de me comunicar, mesmo que eu fale. Exato. Então eu sei que vocês conseguiram fazer, até tu parou de atender por um período, né, para ajudar. Eu entrei no hospital de clínicas bem na pandemia, né? Sim. Entrei no olho do furacão, em março de 2020. E nesse momento estava surgindo um projeto da URGS com a Assistiva, que era Com Acesso, o nome. E o que a gente pensou, né? Que essas pessoas com Covid, na época, elas eram traqueostomizadas e entubadas, enfim, ficavam temporariamente sem a fala. E isso é um dos objetivos da comunicação alternativa. Não é só para aquela pessoa que talvez nunca vai desenvolver a fala, mas pode ser algo temporário. E essas pessoas no hospital, imagina, não recebiam visita, porque ninguém podia entrar no hospital. Sim. Então, às vezes, tinha que fazer videochamada, mas aí não conseguia falar. Então, a gente criou pranchas, né? Então, uma folha plastificada que a gente disponibilizou para vários hospitais do Brasil. E também pediram pra gente traduzir em várias línguas. Tem até em chinês. Que amor! Então, foi um projeto realmente muito grande, assim, e bem importante, que deu visibilidade dentro do hospital. Porque não era algo comum. Né? E eu lembro que também divulgou mais a comunicação alternativa, Foi né? aí o marco, start, né? Parece que marco. foi assim que a virada de chave, porque a gente começou a fazer lives, a gente começou a disponibilizar esse material gratuito, então as pessoas começaram a ter mais informação sobre isso. Então, a gente mostrava como usar os recursos, né? Claro que não é só o recurso, eu entregar o recurso e pronto. A gente precisa capacitar as pessoas, né? Mas foi ali realmente uma grande virada, né? Me parece assim que foi uma grande onda que veio para divulgar a comunicação alternativa. E aí, na parte hospitalar, foi ali que se viu a importância da comunicação, né? Imagina uma pessoa tá ali... Por mais que ela saiba por que ela tá ali, ela não necessariamente tá feliz, né? De não comunicar. Exatamente. Então, ali foi uma porta de entrada também no hospital. Não que não existisse isso no hospital antes, né? Mas conseguimos divulgar para outras pessoas. Então, crianças com autismo que eram internadas podiam usar. Crianças com paralisia cerebral. Então, a gente começou a abranger, né, um pouquinho mais esse público, não ficar só no COVID, né? E aí, eu acho que foi realmente um trabalho bem legal ali que a gente conseguiu fazer. Eu tenho aqui uma frase que eu acho muito maravilhosa. É a frase que me norteia em várias decisões, às vezes, que eu tenho que fazer em relação à comunicação. Porque a comunicação alternativa, ela não vem só da fono, né? A família precisa treinar, todo mundo que está no meio dessa criança precisa aprender a utilizar, porque é uma forma de se comunicar. Ela vai comunicar por ali, eu também vou me comunicar por ali. Que a comunicação é uma via de mão dupla, né? Então eu vou... E essa frase aqui é do John Hussman. Não sei se você conhece ele, do Instituto Hussman. Não conheço. Ele é maravilhoso. Ele fala assim, ó. Sem usar a fala ou mover com precisão o seu corpo, responda a seguinte pergunta. Qual é a sua cor favorita? Vocês conseguem me dizer a sua cor favorita sem falar e sem movimentar nada no corpo? Não. É impossível, né? Então ele fala... O que acaba acontecendo? A menos que tu consiga encontrar um método realmente criativo e inovador, tu vai ficar em silêncio. Sim. Né? Tu vai não conseguir se movimentar, ou não vai conseguir mostrar a minha cor favorita, a menos que eu te dê aqui várias opções. Sim. E é isso que a gente faz com a criança, né? E isso tá pra mudar, hein? Sabe que eu vi uma reportagem no Fantástico esses dias,
que eles tinham colocado eletrodos, enfim, e a pessoa estava conseguindo comunicar no computador sem mover nada. absolutamente nada. É a ciência e a tecnologia, né? A tecnologia, graças a Deus, ela consegue acessar áreas do cérebro que, graças a Deus, funcionem. Mas hoje, por exemplo, se eu não apresentar um leque de opções para essa criança conseguir comunicar, imagina, eu não dou opções para ela dizer o que ela quer comer. E ela não fala e ela também não se movimenta. Você até pode dar algumas opções, mas às vezes nem tá ali. Nem é o que ela quer. Então, eu preciso de um sistema mais robusto ali, com várias opções para ela poder realmente ter poder de escolha. Porque senão eu não tô dando poder de escolha para ela. E você falou uma coisa importante antes que eu esqueci de falar, que era que antigamente, né, a gente achava que tinha que começar com menos imagens, né, menos pictogramas, porque a criança não ia dar conta. A gente pensava, né? Vamos começar com um pouquinho, a gente vai ampliando. Hoje, a gente já vê o contrário. Por que a gente limita? Por que a gente, né, presume que aquela pessoa não vai ter competência? O presumir competência. É o presumir competência, né? A gente tem que acreditar que dentro daquela cabecinha ali tem total competência para adquirir esse vocabulário. E ela só vai adquirir se ela tiver bons parceiros. Na dúvida, tu presuma a competência que ela é capaz. Exatamente. E daí depois tu vai vendo que ela não é capaz e vai ensinando. E aí a gente vai achando estratégias antes de reduzir, a tendência é ao contrário, né? A tendência é sempre ao contrário. A gente vê, né, começar com 1, 2 figurinhas e agora vamos ampliando para 4, para 5. Ou só fazer frases, ou só fazer pedidos, né? Sempre tem uma troca. Exatamente. Eu peço e eu ganho. Hoje a gente já tem outros materiais, né, que eu vou mostrar aqui, que esses que a gente chama de sistema robusto. Então, quando a gente olha, assusta um pouco, né? Então, são várias folhas. Mas, se a gente for pensar num desenvolvimento típico de linguagem, como é que o bebê aprende? Né? O bebê, ele é exposto à fala e a gente não mede a quantidade de palavras que a gente fala para um bebê. Ah, não, então ele tem 1 mês, eu vou falar só mamá, papai e mamãe. Não, a gente fala tanto para essa criança, a gente pega esse bebê no colo e fala, né? Então, por que para uma criança não oralizada ou que tem alguma dificuldade comunicativa, eu vou ter que mostrar uma figurinha só? Eu já vou mostrar várias e ela vai, com o contexto, colocando depois isso, aplicando isso no seu dia a dia. Sim. Né? Várias mães me perguntam se elas podem, implementar a comunicação alternativa independente da fono. A gente sabe que a gente acaba tendo uma demanda muito grande de crianças e nem todos os fonos têm a capacitação ainda para a comunicação alternativa. E aí eu sempre fico com bastante receio quando elas me ligam, me perguntam, principalmente quando eu posto vídeos do Theo com o aplicativo, chove pergunta, né? Que aplicativo é, qual que é o iPad, que até a capinha, elas me pedem o link da capinha e eu mando. Só que eu sempre fala com a tua fono. Mas eu sei que nem sempre a fono tá preparada, né? E aí como é que a gente é mais assertivo em ajudar essa família? Porque eu sei que se ela usar uma comunicação também de forma errada, pode ser às vezes pior. Pode ser aversivo para a criança. Sim, exatamente. Isso é a comunicação alternativa, ela é uma área da tecnologia assistiva e por ser uma área da tecnologia assistiva, ela é uma área interdisciplinar. Então, não é o fonoaudiólogo responsável pela comunicação alternativa. Pode partir do psicólogo, pode partir do professor, né? Então, para vocês saberem, engenheiros, designers, estão todos envolvidos na comunicação alternativa, que é quem faz os nossos aplicativos, né? Então, são muitas áreas realmente envolvidas. Quando a gente fala que o fonoaudiólogo é uma peça bem importante, é porque ele vai trazer a linguagem, né, todo o conceito que a gente sabe de linguagem, de aquisição de linguagem. Então, ele é realmente uma ferramenta muito importante. E não é para toda criança que eu vou sair dando esse livro, né? Então, esse livro para todo mundo resolveria nossos problemas. Eu ia falar com o governo, vamos disponibilizar toda criança que tem diagnóstico X, a gente vai dar esse material. Se não usar, beleza. Mas não é assim, porque nem... E o que acontece, que eu acho que é talvez muito importante se tiver profissionais nos escutando, né? Que a gente começa a fazer formações pelas metodologias. Então, tem o POD, o PEX, enfim, várias metodologias. Quando, na verdade, a gente precisa primeiro entender o que é comunicação alternativa e o que vai ser bom para aquele meu usuário. Né? Para poder avaliar a comunicação indicada. Por exemplo, o PEX, que é a metodologia que a gente falou, que hoje em dia eu não costumo usar mais, talvez para alguma criança, né? Talvez funcione, a gente tem que indicar, né? Então, a gente precisa pensar caso a caso, a gente precisa conhecer todas. Eu sempre digo, na dúvida, fono, né? Faça os cursos para você escolher o que para aquele paciente, para aquela pessoa vai fazer realmente a diferença, né?
E aí, quando perguntam pra ti, deve ser super difícil, porque, ok, o Theo usa um aplicativo X no iPad, com capinha tal, Formulado para ele. pensado pra ele, né? Então, dentro de um mesmo aplicativo, a gente pode ter diferentes formas de Uhum. uso, né? Então, Uhum. realmente tem que ser muito bem avaliado. E a gente sabe que tem poucos profissionais. Então, eu sempre chamo o pessoal, vamos trabalhar nessa área, porque a gente precisa Eu de acho gente. bem importante que tu parou de atender alguns pacientes para conseguir se dedicar a cursos para fonos, né? Exato. E famílias e tudo mais. Exato. Eu fiz agora um curso contigo maravilhoso. Isso. Eu comecei a ver que realmente tem pouco no mercado pessoas que saibam trabalhar com isso. E tem pessoas que querem trabalhar, mas ainda vem com muitos mitos na cabeça. Isso. Então, eu comecei a ficar mais voltada para formações. E eu trabalho muito com modelo centrado na família, né? Então, eu estudei esse modelo, que é justamente a gente colocar a família como centro junto com o usuário. E não, né, as terapias separadas e focadas somente em consultório. Então, quando os pais começam a participar desse processo, eles começam a se empoderar e aquilo começa a fazer sentido. Então, eu posso passar essa informação em cursos e eles trazerem isso para os profissionais que atendem, né? Então, Michele plantou a sementinha, vamos tentar? E não tem problema, gente, os profissionais dizerem assim, eu não sei, mas eu quero tentar. Quando eu comecei foi assim, eu também não sabia, mas vamos tentar junto? E até hoje é assim, quando chega algum caso mais desafiador, com alguma questão motora, eu sou bem aberta para as famílias, ó, eu não sei o que a gente vai usar, vamos experimentando e vamos ver, será que é um recurso com olhar, é um recurso assim? Vamos experimentando, é um processo, né? Eu acho importante, Michele, você trazer, porque a gente tá falando para muita gente. Sim. Que bom, né? Tomara. A gente tá falando para muita gente e a nossa ideia central, desde o início do podcast, é tradução, né? É traduzir uma linguagem mais clínica, mais médica, mais difícil, mais rebuscada para quem está em casa. Então, eu queria só voltar alguns passos da tua fala e que a gente possa começar assim, para quem está em casa. O que é a tecnologia assistiva? Tá. Quando a gente está falando de tecnologia assistiva, o que a gente está querendo dizer? Assiste quem? Ajuda quem? Funciona a partir do quê? É só comunicação aumentativa? Não. E é importante a gente saber desses termos, porque depois disso a gente vai ver na legislação. Isso, exato. Então, eu acho importante que a gente possa voltar um pouco para falar um pouco sobre esses nomes mesmo, né? A nomenclatura. A gente que tá no meio já tá acostumada, né? Sim, perfeito. Mas a maioria das famílias ou profissionais, eles nem sabem o que não né? sabem. Com certeza. E às vezes para entrar contra um plano, para judicializar, ou até perguntar para minha fono, essa tecnologia assistiva é importante para o meu filho? Não. Isso. A gente tem dentro da tecnologia assistiva várias áreas. Eu vou dar exemplos que eu acho que são bem práticos aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho cadeirante, isso que as pessoas entendem. Eu tenho uma dificuldade visual. Isso. Eu vou procurar um serviço e esse serviço provavelmente vai me indicar um recurso. Então, eu vou num oftalmo e ele vai me indicar um óculos. Eu não posso sair comprando o óculos que eu quiser, né? Eu tenho que passar por um serviço e ele vai fazer a indicação. Muitas vezes, se é um recurso que precisa que eu volte para, né, aprender a usar, né? Um aparelho auditivo, por exemplo. Não é só eu colocar na orelha, né? Eu preciso ajustar, ver se tá ok, preciso aprender a limpar. Então, sempre a tecnologia assistiva vai ser um recurso e um serviço que vão me ajudar a me incluir de volta na sociedade. Então, se eu tenho uma dificuldade visual, uma dificuldade motora, né, que eu não consigo realizar minhas atividades de trabalho, de lazer, eu preciso procurar esses serviços. E aí, a comunicação alternativa entra como uma área. Se eu tenho uma dificuldade comunicativa, talvez eu não consiga ter o convívio social que eu gostaria, e eu preciso procurar um serviço. E aí pode ser, por exemplo, dentro de uma escola, eles podem pensar em algum recurso de comunicação alternativa, pode ser no fonoaudiólogo, enfim, né, em algum profissional que trabalhe dentro dessa área, um terapeuta ocupacional, e eles vão me indicar algum recurso. Então não é o mesmo para todo mundo. Aí é o livro, né, a gente tem vários, aí vai entrando cada vez mais termos, né? A gente tem vários tipos de recursos. E o erro das famílias é acharem, muitas vezes, que eu preciso ter um iPad para o meu filho ter comunicação alternativa. E existem várias, né? Eu até queria que tu mostrasse um pouquinho quais são os recursos que tu tem aí. Tá. Porque tem caso e caso, né? A gente pode começar com o mais simples e depois... Porque, por exemplo, agora eu viajei, levei o iPad, mas eu levo a prancha junto. Sempre levo o livrinho junto. Perfeito. Porque pode dar algum problema. O Theo jogou o iPad na piscina. Na viagem? Na viagem.
E aí, óbvio, fiquei sem a comunicação. Mas aí usei o livrinho, já mandei consertar, tudo beleza, e voltou. Mas na hora te dá um desespero, né? Porque é Claro. como se eu deixasse ele mudo de uma hora para Claro. outra, né? Mas isso tem um ponto bem importante também, porque assim, às vezes a gente também acha que precisa começar com o livrinho para depois ir para tecnologia. Uhum. Também isso é um mito bem importante. Não, vamos testar primeiro esse para ver se funciona. Não, a gente pode já começar direto no iPad, né? Então eu vou mostrar aqui alguns recursos e falar dos termos, né? A gente tem recursos de baixa e alta tecnologia. Baixa tecnologia é, por exemplo, eu usar um livro. Esse livro aqui, ele é um livro somente impresso, né? Eu precisei de uma mínima tecnologia para imprimir, né? Mas ele é um recurso mais em conta, mais barato, né? Que a gente pode ter, mais acessível. Posso ter recursos que são plastificados, né? Esse aqui meu não é, esse outro já é plastificado. E até vou falar aqui um pouquinho mais, porque pode ter gente também com dificuldade visual que pode não estar conseguindo ver o recurso. Eu tô com um livro na mão, então esse livro ele tem várias abas embaixo e diversos pictogramas na frente, né? Ele tem um espiral. Esse outro material a gente usa muito, eu vou fazer assim, para o pessoal ver. Eu posso ter uma pessoa com alguma dificuldade motora e essa pessoa pode comunicar simplesmente com o movimento do olho. Então eu seguro tudo que eu tenho nessa página, eu tenho na página também de trás. Então eu consigo só ficar olhando o olho da pessoa e direcionando, né, para ver onde que ela tá olhando dos símbolos que eu tenho nessa moldura. Então, é uma moldura onde eu consigo captar o olhar. Isso também é baixa tecnologia. A pessoa olhou para cima, à esquerda é sim. Exato. Olhou para baixo, à direita é parar. Isso, Tá. exatamente. Eu E tu consigo consegue fazer o identificar. rastreamento do olho da Tá. pessoa aqui para identificar. Posso ter Uhum. vários vocabulários, posso ter Sim. várias páginas, né? Então, a pessoa pode Isso estar no hospital simplesmente... deve ter sido bem Sim, bom. foi ótimo. E eu ainda uso bastante esse material. Então, a gente tem mini livros, né? Flipbooks, que a gente chama, que são esses livrinhos com abas. Esse material a gente encontra gratuito na internet, né? Uhum. Então, a gente precisa saber usar, obviamente, que nem a gente falou, mas isso tudo tem disponível. Hoje tem bastante coisa na internet, né, disponível. Bastante Até os coisa. cursos de como usar os Exatamente. aplicativos, tudo tem. Exatamente. Então, isso aqui são materiais de baixa tecnologia. Temos também, a gente fala para as escolas, né? Então, da gente colocar um banner, colocar lá na frente, no quadro, uma prancha de comunicação. Isso é uma prancha, né? Quando eu tenho uma página com vários símbolos dispostos. Então, se eu tenho alguma criança com dificuldade comunicativa, se eu coloco isso lá na frente, vai beneficiar todos, não só Até aquele meu... todos querem encostar. Né? Todos vão achar o máximo, vão entender melhor, né, o que a gente vai estar passando de mensagem. Então, isso aqui tudo recurso de baixa tecnologia. Esse aí é o que vocês colocaram em algumas praças. Sim, aqui em Porto Alegre, né, tá, Porto Alegre, tem na praça da frente do gasômetro, que a gente colocou uma placa de comunicação em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, na EPTC, que é material de placa de trânsito, numa praça acessível. Então, a praça tem balanço, tem alguns brinquedos de acessibilidade motora, e a gente colocou, então, também acessibilidade comunicativa. E aí, voltando, né, eu me perco às vezes nos assuntos. Não, tá ótimo. Só um pouquinho fazer um link, já vou falar da alta tecnologia. Mas, voltando sobre a tecnologia assistiva, ela tá na lei. Ela é uma acessibilidade, a gente precisa ter acessibilidade comunicativa, né? Então, tá na legislação, a gente encontra na LBI, né? Nos direitos, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a gente tem que ter acesso à comunicação. Isso tá lá descrito como tecnologia assistiva, e aí tem um subitem lá, comunicação. Então, se a gente for pensar, quantos espaços que a gente frequenta que tem acessibilidade comunicativa? Zero, né? Zero. Essa praça. A praça, o planetário, né? A gente tem em Porto Alegre uma linha de turismo que tem acessibilidade comunicativa, mas é algo que é um projeto da URGS, muito focado Muito aqui. pequeno. Muito pequeno, né? Se a gente for pensar em todo o Brasil. Bom, aí fechando... Quando a Michelle traz quando ela diz tem jurisprudência, está na lei, ela está falando de legislativos municipais, estaduais e federais. Então, desde a praça mantida pela prefeitura até o colégio mantido pelo estado, até as terapias mantidas pelo SUS. Então, são todas as esferas Exato. responsáveis. Pela comunicação. Eu vou olhar para cá, porque isso é muito importante, tá, gente? Isso não é luxo. Isso é direito, está na lei, é garantia. Comunicar-se é direito,
tal qual educação, tal qual moradia, tal qual alimentação, tal qual lazer. Exato. As crianças e adolescentes com dificuldade de comunicação precisam ter acesso. Tanto que na escola pública americana eles ganham o aplicativo já, Ganham o iPad, o né? iPad. E isso é super importante, porque quando a gente fala em acessibilidade, o que vem na nossa cabeça? Cadeira de rodas. Isso, Uhum. isso. E é a mesma coisa. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente tem que pensar na comunicação também, né? E aí entra esses recursos. Então, realmente a gente tem que saber que é um direito nosso pra gente ir atrás. Tanto porque, muitas vezes, quando a gente indica um recurso, muitas escolas barram. Uhum. Ah, não, na minha escola não entra iPad. O colega vai ficar com Vai ciúme porque quebrar. ele usa o iPad. Não, eu ouvi isso, né, já na escola. Ah, não, os amigos não vão entender por que que ele pode usar o iPad e eles não. Sim. Mas é a fala dele. Aí o problema não é o recurso, o problema é como que nós vamos trabalhar isso O em turma, manejo, né? O manejo de turma. Exatamente. É o medo dos outros pais, né? Que na verdade Eu sempre eu gosto de fazer é o grande associações, problema. né? Quando eu vou na escola e me falam isso, ó, não, aqui não entra o iPad porque pode quebrar. Tá, e aquele coleguinha que tem uma dificuldade visual e usa óculos? O óculos Precisam dele tirar. também não entra? Porque também pode quebrar, né? Ah, não, é a mesma coisa. Se É o a coleguinha mesma coisa. usa o óculos, que é uma tecnologia assistiva, o meu também usa o iPad, que também é uma tecnologia assistiva. É Então, difícil, é né? importante a gente saber disso. Porque, Isso. né? Eu acho que o meu ponto era esse, assim. A importância, A né? importância. Não, e a garantia legal, né? Exato. Quando a gente está falando de leis, né? A gente está falando de LDB, a gente está falando de diretrizes e bases em Uhum. todas as esferas públicas. É preciso, é necessário. E não tem narrativa de pai, de mãe, de escola. A gente está falando de lei, vem Exato. acima do pai e da mãe que acham que não sei o que, da vizinha que. Não. É. A gente Exato. está falando de direito constitucional. O médico Né? vai colocar no laudo que precisa, né, Uhum. da acessibilidade e tem que ser cumprido. Uhum. Tem E eu ser acho que é cumprido. muito importante isso que a Michelle trouxe, e é o único exemplo que eu posso trazer nessa conversa em relação ao meu filho, que foi a rotina visual implementada em sala de aula, quando Perfeito. você disse isso. Hoje é um recurso que beneficia todos, Exato. Uhum. organiza todos. Então, assim, eles têm um varal. Uhum. Foi pensado a priori, no primeiro momento, para o Teodoro, eu tô trocando filho já, para o O Benjamin. mais velho dela também é Teodoro. Meu mais velho é Teodoro. Foi pensado para o Benjamin, que é o único autista da turma, para que ele pudesse se organizar. Ele se desorganizava muito, não sabendo quando é que ele tinha que ir para a aula de Uhum. educação física, depois para o recreio, depois Sim. voltar. Sem Então, previsibilidade, Isso, né? sem previsibilidade. Então, ficou tudo ali. E hoje, quando a gente chega, eles estão disputando para ver quem vai tirar a catraca, quem vai tirar a Sim. última. E todos passaram a se beneficiar. Exatamente. Então, esse tipo de retórica, esse tipo de desculpa, né? Que a Beta ouviu muito na vida escolar do Teodoro, que é pífio, né? E não é só na escola, né? A gente, hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe terapêutica bem coesa e que estão bem unidos. Me facilitou muito serem da mesma clínica e eu consegui que todos Sim. trabalhem juntos. Mas a gente já teve momentos lá atrás que a fono era de uma clínica, teórica de outra clínica, comportamental era de outra clínica e era aquele ruído. Então a mãe fica no meio, Sim. como capitão do navio, puxa daqui, puxa dali, puxa dali. A culpa nunca é de ninguém. Esse não quer fazer o que a fono fala. Então é muito complicado, né? E essa é a realidade da maioria das famílias. Quando consegue todas as terapias, ainda Sim. elas são espalhadas. E aí os profissionais têm muita dificuldade de aceitar a comunicação alternativa, né? Porque dá trabalho. E ele vai ter que parar para aprender contigo, né? Sim. Para aprender com a família, ou para aprender com a fono, Sim. com quem está Por implementando. isso que é importante os profissionais saírem um pouco dos seus consultórios, Uhum. né? Não pode ser o melhor terapeuta que existe dentro do consultório, mas não consegue passar isso para os outros ambientes, se comunicar. Como a comunicação Não é vai importante generalizar, entre né? terapeutas Não também, generaliza. né? É. Então a gente quantas vezes que às vezes eu tenho que ir nas escolas, eu tenho que ir nas casas, eu tenho, né? A gente precisa pensar na rotina dessa família.
Porque assim, pode ser que eu te indique um iPad, né? Mas isso aqui não faça parte da sua rotina. Por exemplo, já aconteceu de eu ter famílias que tinham dificuldade visual e eu tinha indicado um recurso, né? Que era pequeno, o tamanho do quadradinho, do quadrante para a criança clicar. A família não conseguia enxergar. Sim. Então, ou ficava com a avó que não conseguia mexer em tecnologia. Sim. Então, tudo isso precisa ser pensado. avaliado. Tem que ser avaliado. Isso da questão visual, eu queria te perguntar. A gente já conversou sobre isso num outro momento, né? De que toda pessoa é capaz de acessar a comunicação alternativa de qualquer forma, né? Não precisa ter uma capacidade cognitiva, né? A pessoa é capaz. Porém, temos a questão visual, né? Se tu fizer uma avaliação visual, a pessoa tiver muita dificuldade de enxergar, ou um daltonismo, alguma questão, aí tem que ser repensado também outra forma. Uma coisa que é bem importante, assim, que para a comunicação alternativa não existe pré-requisito, né? Então, não existe um pré-requisito cognitivo, motor, visual. Então, a gente precisa repensar o recurso. Então, nunca a culpa é do indivíduo, né? Que a gente, não, mas ele tem isso, ele tem aquilo. Não, a gente tem que pensar nas Meu filho não habilidades. aprende. Exato, a gente tem que pensar nas habilidades que esse usuário tem e a gente adaptar os recursos. Então, se eu não estou conseguindo achar um recurso acessível, é culpa minha. Então, quando tem uma pessoa com dificuldade visual, né? Claro que é importante, primeiro a gente precisa saber o que ele tem, né, de dificuldade visual. Aí é importante o nosso contato com o optometrista, né, com o neurooftalmo, pra gente entender o que eu preciso adaptar. É colocar um contraste, é aumentar o símbolo, né? Então, não é da cabeça que a gente tira isso. Antigamente também a gente só aumentava o tamanho da imagem. E às vezes é pra E ser às menor. vezes precisa ser o contrário, precisa ser uma imagem menor para que ele consiga focar naquilo. Então a gente precisa ter esse contato, ter um laudo bom, né? E também é difícil da gente encontrar profissionais que avaliem pessoas não oralizadas, né? Aí é que tá, né? Para conseguir achar. Mas É difícil, né? Muito difícil, tá? Por favor, optometristas, estudem. Exato, precisamos de vocês. Precisamos de mais médicos dentro da área da comunicação alternativa. E aí, sim, com um laudo eu consigo, então, identificar. Então, essa pessoa tem isso, isso, isso. É um daltonismo. De repente, eu não posso trabalhar com aquelas cores, né? Que vai causar mais confusão. E aí, eu vou fazendo as minhas adaptações no recurso. Hoje, a gente tem vários recursos aí. Inclusive, a gente pode usar somente um iPad para uma pessoa com deficiência visual com varredura auditiva. Que ele vai fazendo a leitura do que tem na tela somente pelo auditivo. Os nossos celulares, isso é uma coisa bem legal de vocês em casa fazerem. Todo celular tem na configuração uma acessibilidade. Então, a gente entra em configurações, independente se é um iPhone, se é um Android, vai na acessibilidade e olha tudo que tem disponível lá. Então, a gente tem leitura de voz da tela do celular. Então, se eu entro, por exemplo, no Instagram, abro o meu celular e tá nesse modo ativado, ele vai fazer a leitura, vai ler o nome, né? Fono da comunicação alternativa, vai ler o texto. Então, ele vai fazer essa acessibilidade para mim. Então, até isso a gente poderia eu usar. conheço algumas mães que não enxergam, né? E elas usam muito isso. Tanto que eu descobri que a maioria não enxerga ao saber, porque elas me falam assim, escreve para mim, às vezes tu manda uma imagem pelo WhatsApp. Não, escreve para mim, por favor, porque eu não enxergo. Eu preciso que o aplicativo leia. Eu falo, ai, meu pai. Porque às vezes tu fala muito tempo com a pessoa e tu nem sabe, né? Exatamente. A gente não tem nenhum patrocínio da Apple aqui, tá? A gente fala iPad, por quê? Porque a maioria do Samsung e dos outros aplicativos não aceitam alguns dos aplicativos. Alguns aplicativos são bem robustos e são bons, é só no iPad. Então, por isso que a gente fica falando iPad, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu já perguntei para Ju Zatti, advogada, e ela me falou que tem pouquíssima jurisprudência ainda. A gente consegue judicialmente o iPad para uma criança que precisa? Consegue. Já que está na lei? Consegue. Meu filho precisa falar, precisa desse aplicativo. Eu consigo. O que a gente precisa? Ter um bom laudo que justifique este recurso e por que não em baixa tecnologia. Antes eu falei, né? Eu esqueci de falar que, por exemplo, alta tecnologia, vou mostrar aqui um recurso. A gente pode, então, ter os iPads, os tablets, né? Então, aqui eu vou mostrar um aplicativo que quando eu toco, ele fala, né? Então, eu consigo construir uma frase. Então, isso é considerado alta tecnologia porque eu tenho um software que roda aqui dentro. Pode ser num computador, pode ser num tablet Windows, pode ser em algum recurso que rode um software, né? Então, isso é considerado alta tecnologia.
Eu posso sim ganhar, né, ter esse recurso, mas eu preciso de uma boa indicação do porquê isso. Porque senão eu vou sair indicando iPad para todo mundo ficar vendo vídeo no YouTube, né, vendo joguinho. Então eu tenho que ter uma explicação técnica muito boa, colocado, precisa ser este recurso do modelo tal, com aplicativo tal, né, porque essa pessoa precisa disso, disso, disso. E não é tão rápido. Sim, é né? demorado. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul o Herman, que agora eu não vou lembrar a cidade dele, que foi uma das primeiras pessoas a conseguir. Ele conseguiu um computador que fazia a leitura do olhar, depois ele criou a lei Herman, né? Depois a gente pode dar uma pesquisada aí nessa lei. Então, ele demorou 2 anos e meio para conseguir. Então, tem Às vezes que a vezes gente não até pode sair, esperar. já mudou o modelo. Exatamente, né? Então, para esse menino, pro Herman, né? Ele realmente se beneficiou muito, porque é um menino com deficiência motora que ele precisava de um computador muito específico, né? Mas é possível sim. Eu tenho várias famílias que já entraram, Seria ainda estão no importante, né? processo. Seria importante. Exatamente. Porque se tá na lei, se a pessoa precisa, assim, tal qual uma cadeira de roda, tal qual um Exato. óculos específico, tal qual uma muleta, Exato. eu teria que ter acesso judicialmente, Isso. né? E aí, nesse tempo, por exemplo, se eu entrar solicitando um tablet, um iPad, eu já vou iniciando com outros recursos até lá, para não ficar nessa espera sem comunicação. E a gente usa da baixa tecnologia também, mesmo utilizando eu o ia falar aplicativo, né? Isso. Eu, por exemplo, imprimo as folhas ali do aplicativo Isso. do TEL e tenho no quarto, Hoje em na dia, casa. se a gente fica muito dependente da tecnologia, ela nos deixa na mão também algumas vezes, né? Então, fica sem bateria, posso molhar, enfim, posso perder o arquivo. Então, é importante a gente sempre, se a gente vai ter alta tecnologia, ter tudo impresso também. Tipo um backup que eu vou ter ali, aconteceu qualquer coisa. E ter outros materiais, por exemplo, a rotina visual é uma coisa que eu também sempre indico, né? Mesmo que tenha um iPad, um tablet, vamos ter também uma rotina em casa. Vamos sair espalhando símbolo pelos lugares, acessibilidade comunicativa, né? Então, não é só, não, se a Fona indicou só o iPad, vai ser só o iPad. Não, gente, a gente pode ter tudo isso aqui que tá na mesa, pode ser usado por uma criança. Né? Tu sabe que o TEL, ele começou com a tecnologia lá baixa do PEX, né? Tivemos um problema de uma fono em outra cidade que forçou o uso do iPad quando ele estava bem. Aí ficamos um ano sem nenhuma comunicação alternativa, porque ele ficou aversivo. E aí, por isso que eu falo para as famílias, cuidem muito na hora de pôr, porque se vira uma demanda, daí aquilo fica aversivo, né? Isso é muito importante, porque o que a gente quer, né? A comunicação, como eu falei, é uma troca. Eu falo, eu espero depois que vocês me respondam, né? E quando a gente entra com recurso de comunicação alternativa, a gente acha que é mágica, né? Então, eu vou te dar isso aqui, na hora você tem que já sair apontando. Só que pra gente desenvolver linguagem, a gente precisa primeiro o quê? Ser exposto àquele modelo, né? Uma imersão linguística que a gente fala. Então, eu preciso ver as pessoas usando esse material. É igual aprender uma língua. Se eu vou fazer uma aulinha de inglês, né? 45 minutos uma vez na semana, eu vou demorar quantos anos para me formar? E se eu for ser exposta, morar numa cidade que fale essa língua, eu vou aprender muito mais rápido. Então, eu preciso primeiro das pessoas usando comigo, para depois elas me cobrarem. Então, eu não posso chegar para ti e falar assim, agora aponta aí o que você quer falar. Senão tu não levanta daqui. Exatamente, porque eu nem sei o que significam esses símbolos. O símbolo, só para vocês saberem, pessoal, a gente sempre, isso na comunicação alternativa, deixa eu pegar aqui que é maior, a gente sempre associa o pictograma, a imagem, com a escrita. Nós que somos alfabetizados, a gente identifica rapidamente o que significam os símbolos pela escrita. Mas uma criança, né, um adolescente que não é alfabetizado, ele não vai identificar aquele símbolo. Por mais que, não, mas isso parece muito. Mas às vezes não. Precisa um tempo de uso para Então, a gente precisa usar e dar significado, né? Então, eu mostro a figura, parar, e aí eu interrompo a atividade que eu tô fazendo, né? Então, é assim que a criança vai aprender. Então, a gente não precisa cobrar. Não, eu já te entreguei isso, tem que sair usando. E aí as crianças começam a ficar com essa recusa, né? Se a gente fica insistindo, cobrando muita resposta, isso começa a ser aversivo. Isso não é comunicação, aí vira um treino. E comunicação não é treino. Outro erro que eu vejo que é bem comum da gente, pais, tá? Porque eu já passei por isso. É a gente querer usar o aplicativo para falar a frase inteira. Oi, filho, bom dia, hoje tem sol. E aí a gente não fala assim, né? No dia a dia. Ou para de falar e só fica clicando, né? Então, aí tu faz a troca, né? Tu para de conversar para fazer. E aí no teu curso eu aprendi que não, que eu posso estar aqui brincando e aí falar copo no meio da fala e a gente continua conversando, tô brincando com criança, daqui a pouco eu clico no celular.
Eu posso ir esporadicamente clicando, porque eles vão rastreando, né? Opa, celular é isso, copo é isso, Isso. para eles entenderem o caminho também, né? Isso, a gente falou antes, então, da questão de avaliação, e essa parte, ela é mais focada, então, na implementação. Sim. Como que eu vou implementar isso na minha rotina? É importante a gente saber que a gente não precisa parar, mudar toda a nossa rotina. Não, só um pouquinho. Então, esse horário que eu dava banho, agora eu tenho que sentar, tenho que fazer essa lição. Não, a gente vai, na hora do banho, colocar a comunicação alternativa dentro. Seja com a rotina do passo a passo do banho, por exemplo. Então, tem que lavar o pé, tem que lavar o cabelo, vai tirando, né? Enfim, posso ter vários modelos. Eu tenho que incluir isso para ficar fácil. Porque a família tem que, né, rapidamente, tem que ser a primeira pessoa que vai aprender, né? A família tem que aprender para poder ensinar para a criança. Então, muitas vezes, quando a gente pega um recurso, a gente acha que a gente tem que sair, tudo que a gente fala agora tem que falar aqui. E é difícil, gente, não é fácil. Não. Até A a gente gente ter fica prática. procurando ali. Não é fácil. Então, o que que acontece? A gente vai, como a criança ainda tá aprendendo a usar e a gente vai ser o modelo para essa criança, a gente vai apontando uma palavra enquanto a gente tá conversando. A gente não deixa de falar. Então, eu sempre falo para as famílias, né? Não muda o teu jeito de falar com a criança. Continua falando o que você fala, mas eventualmente você vai pegar o sistema de comunicação e vai apontar. Então, por exemplo, aqui a gente está falando bastante comunicação alternativa. Eu vou falar mais um pouco para vocês entenderem esse processo. E aí depois a gente para, né? A gente interrompe. Então, enquanto eu vou falando, eu vou apontando alguns símbolos. E a criança não sabe o que que eu vou apontar, então não tem certo e errado. Eu falo o que eu senti, né? A necessidade. Claro que hoje a gente foca muito mais em ensinar palavras funcionais, né? Do que ficar somente ensinando água, chocolate, bolo. E Quantas isso eles vezes? aprendem rapidinho. Isso Quantas pega vezes essa rápido. criança vai falar isso no dia? Se comparado com uma palavra mais funcional, mais, o não, o para, espera. É. Né? Então, a gente tem algumas... Eu noto que a escola, ela faz a comunicação alternativa já há muitos anos em algumas coisas. Que a gente sabe que as crianças, no modo geral, têm dificuldade. Se tu entrar numa escola infantil, sempre vai ter o quadrinho das emoções, né? Tá lá, eu tô triste, tô feliz, hoje eu tô chateado, agora eu tô Isso. frustrado, tô muito feliz, eu tô alegre, tô animado. Sempre tem. Isso é uma comunicação alternativa. É uma forma de eu mostrar que aquela carinha é feliz, essa outra carinha é triste. E isso é natural. Eles acham super Isso. natural mostrar os Isso. sentimentos para a criança, porque Aquela ela não- sala cheia de porque recursos a gente deduz literários. que uma criança não sabe os sentimentos. E ela Exa- aprende assim. Exatamente. Então, isso aqui nada mais é que o quadrinho dos sentimentos da escola. Que tu vai Exatamente. mostrando, Ampliado, né? Só que tu vai ampliando. E é interessante também que Resumir de um jeito muito chulo a comunicação. Mas a comunicação alternativa, ela não é só de figurinhas, por exemplo, que a gente costuma falar, né? De pictogramas. Ela é também do gesto, Uhum. da minha expressão corporal, da minha expressão facial, né? Então, se eu dou uma olhada para a porta e te sinalizo aqui, só com o meu olho eu já comunico alguma coisa, né? Sim. Se eu olho aqui para água, a gente não tá podendo falar, eu olho para jarra, para água, te olho, eu já tô dizendo, ó, me serve de água, Sim. né? Então, isso tudo é uma comunicação alternativa que não é só pela fala, eu consigo usar todo o meu corpo. E muitas vezes, agora que você trouxe isso, e muitas vezes as dificuldades passam muito por essa leitura, né? Passam muito por essa ausência de leitura facial, essa ausência de Exato. leitura de, De eu- copiar. de copiar. Eu tenho 2 filhos, né? Meu filho mais velho tem 16 e tem Benjamin de 5. E desde sempre, e isso acabou sendo um vício, desde sempre quando eu chamo o Theo de Teodoro, ele já sabe que é porque ele aprontou alguma coisa, porque eu não tô, porque eu tô magoada, porque eu tô chateada, porque eu tô... E eu digo pra ele, e desde sempre foi assim, eu falo Teodoro, ele Já já vai me sabe. olhar assim. Que aconteceu? Quando eu falo isso pro Benjamin, independente do tom de voz, independente da minha expressão facial, eu digo pra ele, Benjamin, ele me olha e diz, Mamãe Debs. Ele responde igual. Ele responde igual. Se for Jamil, não se for entende. Benjamin. Ele não entende o que eu quero dizer. Sim. Ele não entende que eu estou A repreendendo. conotação Sim, da fala. Ele não Mesmo com a entende. entonação diferente. Eu posso qualquer coisa Uhum. mostrar, não sei o quê. Eu vou falar Benjamin sorrindo, Benjamin, Uhum. ele vai Uhum. responder Mamãe Debs, Uhum. porque ele simplesmente não consegue entender do Sim. que se trata. E hoje o que a gente faz em casa com a comunicação aumentativa é usar em questões muito pontuais e que são complicadas para ele.
a hora do banho, a hora de parar de brincar. Então a gente diz mais 5 minutinhos e aí a gente aponta. Mais 3 minutinhos e aí aponta. E aquilo vai organizando ele. Com Sim. certeza. Então- Eu vou fazer uma correlação com a fala de vocês duas, que você falou que a gente não para de falar enquanto usa, por exemplo, um iPad. O iPad fala e a gente também fala. E aí, o que você sinalizou, né? Na entonação, o iPad não faz entonação. Então, se eu deixo de falar enquanto eu tô apontando o símbolo no iPad, né? Ele não vai fazer essa entonação de se é uma pergunta, né? Então, é necessário que eu continue falando. E por isso que estimula a fala, gente. Porque ele vai estar tendo um modelo visual, vai estar tendo o feedback auditivo do iPad e o meu, né? E já identificando algumas letras, né? Porque aos poucos eu vou Exatamente. entendendo que o sim é um S, um I e um M. Exatamente, a escrita sempre junto, Acaba né? vindo Tanto junto. para a gente entender, ser uma legenda, tanto já pensando nessa parte mais pedagógica já Sim. E porque muitas vezes a gente oferece um sistema de comunicação para criança e a gente descobre que são alfabetizados. Porque a gente sempre dá também acesso ao teclado, né? Então, os iPads têm Sim. teclados, tablets, né? Os sistemas robustos já oferecem isso e a criança vai lá e aperta e já sai escrevendo. Muitas vezes só faltava essa via, A né? ferramenta. A ferramenta. Tu sabe que as mães me perguntam muito, né? Como é. Eu sempre falo que eu saí do olho do furacão, né? Eu já não tô mais naquele caos. Isso não quer dizer que o Theo hoje fala, isso não quer dizer que o Theo escreve, que o Theo tá super bem. Isso não quer dizer isso. Quer dizer que eu não tenho mais uma criança agressiva, irritada em casa. Eu tenho uma criança calma, bem e feliz, né? O que aconteceu? A falta de comunicação deixava ele extremamente agressivo. Sim. Extremamente agressivo. Então, às vezes, as pessoas focam muito na medicação para agressividade. Fica voltando no médico, pedindo para aumentar a medicação. E, às vezes, essa pessoa só precisa comunicar. Sim. Então, foi exatamente o que aconteceu na nossa casa. Aquele ano ali, sem comunicação nenhuma, que ele ficou aversivo, foi um ano terrível. Foi um terreno, porque ele não conseguia me dizer o que ele tinha, ele não Sim. conseguia me falar se ele tinha dor, ele não conseguia me falar se ele estava chateado, frustrado, com fome, com sono, e aí ele me mordia. Sim. Então, era assim, eu vivia mordida Sim. o dia inteiro. E aí tu chega num Que momento é o que ele tinha ali naquele que era o que ele tinha, porque e era uma coisa muito assim, a comunicação dele era muito confusa, porque ele me pedia colo com aquela cara de socorro e me mordia. Então era exatamente um pedido de socorro. Sim. Eu não tô bem, né? E aí que eu tive que sentar com a fono e falar, eu preciso que ele comunique. Sim. E aí, na hora que entrou a comunicação, gente, é uma outra resolve. criança. Tipo assim, ó, mas o que foi que tu deu? Não, eu não dei, eu dei voz. Eu não dei. Claro, o CBD ajuda, a medicação ajuda, tudo isso ajuda, gente. Mas o que eu dei para ele foi voz. Sim. Hoje ele consegue chegar e me falar, eu quero, não quero. Tô tomando suco de uva, não quero, mas ouve música, como ele colocou essa semana. Ele ama música, né? Desde pequeno. Sim. A coisa que ele mais ama fazer com o iPad dele é chegar, abrir o TD Snap e botar Alexa tocar ao seu Valença. É o dia inteiro. Então ele vai já do lado da Alexa tocar Imagina ao se seu ele não Valença. tivesse essa ferramenta. E aí ele vai lá e escuta a música que ele quer, daí ele troca, Alexa agora tocar Mundo Bita. Então, inclusive a Alexa, Repertório bem o variado. repertório também. vai indo de tudo em pouco. Então, tipo, ele consegue, né? Sim. Ir lá, ouvir a música dele, Alexa desligar, né? Sim. Tudo isso ele vai. Sabe que eu lembrei de um meme que me mandaram esses dias, que era assim, né? Que difícil a vida de um bebê. Você chora você chora com cólica, sua mãe vem e te dá mamadeira. É mais ou menos isso. A gente vai tentando, né? Acho que agora deve ser fome, deve estar perto do horário do almoço, né? Tá mais incomodado, eu vou dar ali a comida. Poxa, mas se eu tenho um recurso assim, que eu vou todo dia eu mostro lá perto do horário do almoço, acho que você tá com fome. Agora a gente vai comer arroz, vai comer feijão, né? Vamos pra mesa, mostro comer. A criança vai, opa, O acabou, porque tô satisfeito, né? Isso, Tipo, eu não quero comer então mais. ao invés de eu, né, pegar na mão, levar até a geladeira, é mais fácil eu, pá, apontar isso E é aqui. muito legal isso que você está trazendo, Michele, porque isso também é uma das premissas da aba, né? Nomear, 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 nomear. Porque aí você vai dando modelo, né? Sim. Você vai dando isso, você vai entregando esses recursos. E ao mesmo tempo, você nomear visualmente, oralmente e ainda Outras com vias, suporte, né?
É muita Então, assim, opção. Né? isso é muito rico, é oferecer muita possibilidade de desenvolvimento, E né? o pessoal da análise do comportamento está cada vez mais estudando sobre comunicação alternativa, porque eles Amém. precisam Eles trabalhar a gostam. questão de Amém. comportamento. E a gente Porque eles precisa acho que associar. eles já entenderam que o comportamento tem um antecedente e é Uhum. comunicativo muitas vezes, né? Isso. Uhum. E aí a gente, enquanto família, às vezes erra, porque a criança tá aqui chorando, tá nervosa, e eu não consigo saber o que ela quer, aí eu dou um doce, ou eu Uhum. dou um colo, e eu reforço. Uhum. E aí estragou tudo, porque aí o resto da vida eu vou querer um doce na hora que Sim. eu vou chorar o tempo todo, porque eu vou ganhar um doce, eu vou ganhar um colo, e aí vira uma bola de neve. Então eu não comuniquei. Tem uma linha Então, muito tênue entre comunicação e aqui também análise do comportamento, que é interessante, que para a criança, quando eu falo criança aqui, gente, é porque o público às vezes maior que a gente vê maioria é é criança, mas adultos, adolescentes, idosos, tá? Quando a gente tá vendo, por exemplo, a criança tá empurrando alguma coisa que eu ofereci. O que isso significa? Provavelmente que ela não quer aquilo, certo? Eu preciso validar este comportamento nesse momento para poder mostrar para ela. Então, ó, eu estou vendo que você está empurrando. Acho que você quer me dizer que você quer parar, que você já, né, precisa de ajuda, que você acabou, você não quer isso. Então, eu vou mostrar uma forma mais funcional dela conseguir comunicar sem ser com aquele comportamento de empurrar. E muitas vezes, daí na análise de comportamento, por isso que tem que ser muito conversado com a equipe, eles podem dizer que eu estou reforçando aquilo. Ah, mas se você deu aquela certa atenção. Então, é importante a gente conversar com as equipes e as equipes também conseguirem, que o interessante é a gente conseguir fazer isso antes de acontecer o no comportamento. nosso caso, eles pedem que a gente mostre o aplicativo antes. Eu vi Isso. que ele vai vir me beliscar, eu já mostro o aplicativo. Me Isso, a mostra o gente que tu tentar quer, tô anteceder- entendendo. E Exatamente. aí ele vai direcionar pro aplicativo. Mas por isso que a gente tem que estar trabalhando sempre junto. Porque senão o que acontece? Posso pegar uma equipe que vai dizer, não, a gente não vai usar isso porque tu vai estar reforçando. Não, mas vamos todo mundo se alinhar, dá certo. A gente pode usar a comunicação alternativa no TIT, na aba, Em todos. em Denver, o que a gente quiser. Né? É só a gente realmente estar alinhado com a equipe que vai, né, dar certo. Sim, Gente. foi muito bom. Ai, vamos Mi, ter vamos que fazer o terminar. telefone? Peraí. Vamos Temos ter o que fazer, telefone. vamos fazer o telefone e aí a gente já se despede, Esse gente. telefone, Mi, é o seguinte. Ele volta no tempo, tá? Então tu vai ligar para a Michele Tá. no dia que atendeu a primeira criança deficiente. O primeiro atendimento que foi esse o teu marco, tá? Que tu entrou nesse teu mundo de autismo, de paralisia cerebral, de todas as crianças PCDs. E aí tu tava lá nervosa, né? Porque tu ia atender uma criança totalmente diferente. E aí tu pode mandar uma mensagem para ti. O que tu quer falar para essa minha experiente de hoje? O que quer falar para mim lá de antigamente? Tá. Preciso discar. Não precisa discar, Ele liga direto. Ele já sabe o Ele é número. inteligente. Ele é Nunca mudei inteligente. meu número, então é o mesmo. Então tá. Michele, né? Michele aí de 11 anos atrás, de formada, né? Quando começou a atender crianças com paralisia cerebral, que era completamente focada só na deglutição, porque achava que deglutição que mata, né? Você pode se engasgar, então vou focar só nisso. Que bom que você teve um olhar, né? Que você conseguiu ver que dentro daquele corpinho, daquela cabecinha, não era só uma pessoa que precisava engolir, que era uma pessoa que tinha o que comunicar, que queria dizer o que queria comer, que queria dizer que queria parar de comer, que queria saber explorar outros sabores. E que bom que você foi atrás e você conseguiu ter uma visão global. Então, assim, fala para todos os seus colegas aí que a gente precisa ter uma visão global daquela pessoa. E não só focado na área que eu trabalho. Então, só a deglutição, só a questão motora, né? E que bom que você continuou estudando. Eu acho que o diferencial hoje, seu, né? É que você foi em busca, você foi sempre pensando em melhorar a vida dessas pessoas e focar nas famílias, que hoje é, né, meu grande público. E a gente tá sempre aprendendo, né? Eu não me canso de fazer curso, então você também continua fazendo, que vai dar certo, vai sempre vai valer a pena o investimento de tempo, né? De custo. E a gente vai mudar muitas vidas, eu tenho certeza disso. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho dessa Michele aí, de, né, continuar tentando. Ai, que linda! Parabéns, Mi. Parabéns. Obrigada por todo o teu empenho. Obrigada por me salvar sempre que eu preciso. Obrigada, gente. Obrigada. Nos sigam no canal. O Instagram da Michele é Fono da Comunicação Alternativa. Sigam o Colo de Mãe. Sigam o YouTube.
Semana que Ative vem o sininho que a gente nunca volta. lembra de mandar o tal do sininho. Compartilha, ativa. Compartilha. Exato. Obrigada, menina. Semana que vem a Obrigada. gente volta. Obrigadíssima, Michelle. Obrigada Boa aí. hora. pra Obrigada, vocês duas. obrigada. Na próxima, a Maitê vem junto. A gente Isso. traz. Na próxima já tem Maitê junto. Beijo, gente. Tchau, Até mais. tchau. Até.